Em Mateus 24, 12, aí ele colocou o trechozinho assim, ó. E Esse por eu sei se, qual multi- e por se multiplicar a iniquidade, é. o O amor amor de de muitos se esfriará. esfriará. Esse texto, ele é, na verdade, o início do sermão profético. É o sexto sinal de final dos tempos do sermão profético. O versículo 12 diz isso, o 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, mas ainda não será o fim, e o 14 diz, e este evangelho será pregado em todas as nações, em toda parte, e então virá o fim. Aí termina o primeiro bloco de conteúdo do chamado sermão profético. Tratando especificamente do versículo, tratando desse versículo em particular, em que o amor de muitos se esfriará, significa o nosso cansaço com o bem. Estou cansado de fazer o bem, estou cansado de fazer, não quero mais fazer. É porque, de certa maneira, nós estamos querendo assistir o resultado do bem que fazemos. Nós queremos que eu quero fazer uma coisa e ver a melhoria acontecendo a olhos vistos. Não vai acontecer. A obra de mudança das criaturas é uma obra muito lenta e nem sempre você vai, durante uma existência, enxergar essa mudança acontecendo. Não dá. E às vezes a gente fica muito ansioso e desiste de fazer o bem. De outras vezes não é ansiedade, é a ingratidão que nos apunhala. Eu faço por ele e ele não me retribui. Eu estou cansada de juntar meu filho e ele é muito ingrato. Eu vou abandoná-lo. E aí existe um item do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19 do capítulo 13, benefícios pagos com a ingratidão, que responde muito bem essa pergunta, e eu recomendo a leitura desse item para que a gente consiga se aproximar do que é que a doutrina espírita trata sobre isso. Uma resposta um pouco longa, em que ele vai dizer, de maneira mais sintética, de que a desistência do outro desacelera o progresso dele, porque ele se sente desamado. Então, ele não considera que ele precisa se movimentar na direção do progresso, porque até mesmo as pessoas que deveriam amá-lo abandonaram. Mas se você não desiste do outro, mesmo que ele não corresponda, e ele durante a existência inteira não reage aos seus influxos de movimentação, isso não significa que você perdeu a batalha, porque depois da desencarnação dele, ele perceberá o tanto que ele recebeu e o tão pouco que ele deu. Às vezes a gente desencarna e não vê, mas depois da nossa desencarnação, ele desperta. É o caso de Públio com Lívia, é o caso de Tassiano com Tito Varro, é o caso de Saulo de Tarso com Abigail, e não sei se é o caso de Pólux com a desencarnação de Alcíone, porque a obra não conta para nós. Mas a gente percebe que a mudança dos indivíduos às vezes acontece depois que o seu benfeitor já nem está mais aqui. Seu benfeitor não viu em vida as mudanças, exatamente para que a gente não desista disso.